Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 23 de setembro de 2025. A Rússia pressiona a ONU para que sanções a companhias de aviação sejam levantadas. Esse é um assunto muito importante que tem muito a ver com a economia e com a segurança dos voos também. Então a Rússia está fazendo essa pressão, eu já vou explicar para vocês em detalhes o que é isso e por que está acontecendo. Bom, quero pedir a você que não é inscrito, inscreva-se, por favor, você com isso fortalece, ajuda o canal e eu te dou em retribuição material de qualidade que eu falo todos os dias aqui para você. E vocês retribuem se inscrevendo. E também retribuem dando um like. Todos vocês inscritos, não inscritos, deem um like, né? E também compartilhem, porque quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas poderão ver, ter acesso à verdade e também vão se inscrever. Eu conto com todos vocês, inscritos no canal, um like e também com compartilhamento. Peço esse favor para vocês, espero que não seja um trabalho grande que vocês estejam fazendo, dando muita, mas que aqueles que puderem façam isso, aqueles que gostam dos vídeos, peço que façam isso. No Facebook, Instagram, etc, né? WhatsApp, tudo onde vocês tiverem, puderem, recomendem e mandem, agradeço a vocês. Muito obrigado. Bom, a Rússia então ela está pressionando um órgão de aviação da ONU, eles têm um órgão lá específico, para aliviar sanções em meio a temores de segurança. Depende deles em certa medida, mas não só deles, desse órgão de aviação. Depende dos países, depende da Europa, né, que mandou fazer essas sanções, depende do próprio Estados Unidos da América, que também acho que está mais fácil até com os Estados Unidos da América, nesse novo governo, de levantar uma sanção da Rússia do que com a Europa, né? A Europa impôs novas sanções agora recentemente, no dia 19, se não me engano, né? Então, vejam o seguinte, as companhias aéreas russas estão dependendo, aquelas que diziam, não, a Rússia tem tudo, pode tudo, na Rússia não falta nada, né? Na realidade, as companhias aéreas russas, que são empresas civis, elas dependem de mecanismos complexos de importação paralela agora, né? Para adquirir componentes essenciais de aeronaves devido às sanções. Mas essa estratégia de fornecimento gerou preocupações sobre a deterioração da segurança dos voos. Isso é o que diz a Rússia pedindo isso, mas não, essa estratégia, na realidade, é contrabando. Né? Porque como tinha sanções, não pode, eles compram lá, alguma empresa compra para eles, eles têm um esquema de que levam para a Rússia, passando por terceiros países, até países daí que são aliados dela, e chegam na Rússia. Mas sai um preço 10 vezes ou mais caro. E a Rússia agora tem problemas sérios na economia, ela não está conseguindo aguentar isso. Então ela precisa, porque estão peças de reposição, né, principalmente, e manutenção dos aviões, para a segurança dos voos civis. Bom, eu diria para a Rússia o seguinte, ok, fazemos, mas você tem que fazer uma coisa para nós, para a guerra. Saia da Crimeia, saia do resto da Ucrânia, porque as sanções justamente eram para isso. Que o ditador, e essa é uma das sanções primeiras, né? E aí o ditador da Rússia dizia, não, aqui está tudo bem, e essas sanções não estão fazendo mal nenhum, elas até estão ajudando a Rússia a descobrir maneiras de fazer coisas ela mesma, tudo balela, tudo mentira, desinformação russa, que tinha gente que repetia e tem gente que repete ainda hoje, né? A Rússia, na realidade, está pedindo, está havendo uma reunião dos líderes da aviação, via ONU, né? Essa reunião está acontecendo no Canadá, na cidade de Montreal. E ele está pedindo lá que as sanções sejam suspensas sobre o quê? Sobre peças de reposições de aeronaves e restrições de sobrevoo, citando preocupações com a segurança do voo. E desde a invasão em grande escala da Ucrânia de 2022, essas sanções ocidentais, né, cortaram o acesso da Rússia a aeronaves e peças de reposição fabricadas no exterior. Quem comandou essas sanções foi o antigo presidente americano, antes do Trump, o Joe Biden. Ele que terminou com... Ele que impôs essas sanções, os europeus seguiram e os europeus não querem tirar nenhuma sanção deles agora, né? Então eles estão pedindo lá, esse grupo da ONU está reunido lá em Montreal. Bom, isso o que aconteceu? Essas sanções forçou as companhias aéreas russas a manter uma frota, são aproximadamente 700 jatos, principalmente Airbus, né, Airbus e Boeing, por meio de
canais de importação, que eles chamam de importação complexos, eles estão justificando assim, indiretos, ou então eles fazem canibalização de outros aviões que não estão sendo usados, usando peças dessas aeronaves para consertar outras. No entanto, agora Moscou está intensificando esforços para buscar alívio das sanções em meio a crescentes preocupações que a segurança dos voos pode estar em risco, à medida que sua frota de aeronaves fabricada no Ocidente se deteriora. Então, vocês viram, essa frota de 700 aviões não é nem russa, os russos dizem que fabricavam tudo, ela é uma frota ruim. Né? Não é nem toda ela é fabricada no Ocidente, mas ela vai ficando velha, vai se deteriorando, tem que fazer manutenção. Está voltando a ser a antiga União Soviética, né? mais ou menos assim, acho que já voltou, né? Então eles precisam do Ocidente. Então as sanções fizeram efeito, espero que continuem fazendo efeito. Eu acho que o ditador é insensível se acontecer alguma coisa, mas vai ocupar o Ocidente, mas ele tem que dar uma contrapartida, não é simplesmente tirar a sanção. E eles acho que não querem dar essa contrapartida. As autoridades do Kremlin estão tentando negociar esse alívio das sanções com reguladores e outros delegados na Assembleia Trienal da Organização da Aviação Civil Internacional, que chama-se, a sigla dessa Organização de Aviação Civil Internacional é OACI. OACI. Ela é da ONU, né, que começa agora amanhã, está começando amanhã, na terça-feira. Em um documento visto, divulgado, né, a Reuters, viu, que é uma agência de notícias alemã, a Rússia argumentou, a OACI, que as sanções à aviação violam as regras globais. Medidas coercitivas ilegais violam o direito humano. Você vê que cara de pau, eles escrevem assim para pedir. Medidas coercitivas ilegais violam o direito humano à liberdade de movimento, independentemente da nacionalidade e cidadania, o que estava escrito no documento que a Reuters teve acesso. Bom, e os ataques a prédios com drones iranianos, e os ataques a prédios, a casas com mísseis de cruzeiro. Isso não é nem questão de falar de risco humano. Eles põem o risco humano no cemitério. Eles matam pessoas, eles assassinam pessoas. Aí vem falar isso aí, né? Não sei o que eles vão decidir lá em Montreal, espero que não decidam aliviar. Tem que aliviar, e não dá para ou assim dar alguma coisa, não dá para ONU dar alguma coisa. Ele tem que receber alguma coisa em troca. Né? E acho que tem que receber, porque são coisas muito importantes, tem outras coisas importantes, tem que receber em troca, assim como o SWIFT, por exemplo, é importante, eles têm que receber de volta, o fim da guerra e a retirada de todas as tropas invasoras criminosas da Ucrânia. É isso que tem que ser. Né? Então eles não querem tirar e fazem esse todo, né? Coitados, direitos humanos, eles falam em direitos humanos quando são os maiores criminosos que violam direitos humanos. Eles ainda criticam o fechamento do espaço aéreo de 37 estados, fora da Rússia, que estão na Europa, a maioria, né? Para operações de voos de companhias aéreas russas, bem como proibições de manutenção e também as aeronaves não podem fazer seguros. As companhias ocidentais não fazem seguros e as russas sozinhas não têm condições de bancar pelo valor do seguro de uma aeronave. A Rússia está supostamente tentando ser eleita para o Conselho de Governo. Vamos ver se vai apresentar a candidatura, ela quer para o Conselho do Governo da OACI, né, que tem 36 estados lá. E apesar da oposição, ninguém quer ela. Uma fonte da aviação russa disse a Reuters que há um risco de que um número significativo de aviões Boeing e Airbus fabricados no Ocidente, que estão na Rússia, sejam retirados de serviço, já que a frota continua envelhecendo e componentes importantes permanecem fora do alcance. E tirem de serviço. Não quer sair da Ucrânia? Tira o avião, não precisa voar, andem a pé, né? Andem de carroça. Já não podem andar de carro, porque não tem gasolina. Quer dizer, só porque os coitadinhos dos russos não têm gasolina, o Ocidente agora vai dizer, não, coitadinho, então vamos lá, fiquem lá na Ucrânia, fiquem, mas nós vamos mandar gasolina para vocês? Também não. Então é uma coisa muito cínica essa atitude deles, né? Muito cínica, muito cínica, muito cínica, muito cínica. Inclusive, eles dizem o seguinte, se no futuro próximo um Boeing ou Airbus
da Rússia cair, as pessoas morrerem, o que acontecerá? De qualquer forma, a culpa será das sanções, disse a fonte. No entanto, eles derrubaram, no primeiro ano de guerra, em 2014, quando eles invadiram a Crimeia e a região do Donbass, ali da província de Donetsk, eles derrubaram com o sistema Buk, a 10 mil metros de altura, um avião da Malásia, que estava sobrevoando o território ucraniano na região de Donetsk. Eles sabiam que era civil. E derrubaram assim mesmo, operado por soldados russos. Então, é um cinismo, é uma cara de pau, é uma falta de vergonha na cara, na realidade, né? Não são seres humanos, são demônios, né? E as companhias aéreas russas dependem dessas redes multiplicadas, complicadas, de importação paralela, mas não é importação paralela, é contrabando, né? Sem dúvida nenhuma. Essa notícia eles já estão começando a fazer pressão há um tempo na ONU. Eu espero que não cedam para eles, né? Eu espero que não cedam para eles. O ambiente às vezes parece um pouco favorável mais a eles, até pela postura americana, mas não vi o governo americano se pronunciar sobre isso. Muito obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever e também dar o like. Muito obrigado.